Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os músculos da face e os pontos de aplicação da toxina botulínica. Então nós vamos começar pela marcação do músculo frontal. Eu sempre pergunto para a paciente se ela gosta da sobrancelha mais arqueada, porque dependendo do ponto que a gente fizer, a gente consegue elevar mais a cauda da sobrancelha e assim arquear o olhar também. Eu sempre pego como base a parte mais alta da sobrancelha, ou eu peço para a paciente abrir o olho e pego a linha média da pupila. Agora eu vou pedir para ela levantar a sobrancelha o máximo que ela conseguir e aonde tiver ruguinha, a gente vai fazer os pontos de aplicação, ó. Levanta mais. Tá vendo? O músculo dela é bem dinâmico, então eu vou fazer vários pontinhos. Agora, essa marcação aqui é caso o paciente queira a sobrancelha arqueada, que aí a gente deixa essa lateral aqui movimentando para fazer esse arqueamento. Se o paciente não gostar, a gente levanta a sobrancelha de novo, a gente pode dar um pontinho nessa lateral também. Lembrando que a medida de segurança é sempre 1,5 cm da sobrancelha para a gente não ter pitose. Então essa região aqui, nem pensar. Tá? A inclinação da agulha e a quantidade de unidades de cada ponto eu vou dar no meu curso. Na região da testa, nós ainda temos a região da glabela, que temos dois músculos muito importantes, que é o que faz essa carinha de bravo, que são os músculos corrugadores e o músculo prócero. Então, a gente precisa fazer uma quantidade maior, faz o bravo. Tá vendo que nela a gente não tem tanta força, mas esse músculo costuma ser bem forte. Então, dependendo do caso, em vez de a gente fazer um pequeno ponto, a gente pode fazer dois. Então, agora descendo mais um pouco, vamos para o orbicular do olho. Essa região, eu peço para a paciente sorrir forte, para a gente ver aonde está marcando as ruguinhas. Aonde estiver marcando, eu faço o pontinho de aplicação, sempre respeitando 1 centímetro de distância do rebordo ósseo, tá? Para também não causar pitose e também não pesar muito o olhar da paciente. Outro ponto muito importante dessa região é que a gente precisa manter um limite de segurança na lateral do olho. Eu não posso descer muito. Por quê? Aqui eu tenho a inserção do zigomático maior, que é o músculo do sorriso. Vira um pouquinho. Então, eu não posso aplicar muito abaixo e nem muito profundo para a gente não pegar essa região e o paciente ficar com o sorriso travado. Muito importante lembrar também que os músculos da mímica facial, eles são compensatórios. Então, se o paciente quiser bloquear só a região do frontal ou só a região do pé de galinha, você precisa passar para ele que caso aconteça um bloqueio só de uma região, o outro vai acabar compensando essa falta. Por isso eu gosto de aplicar também na região do músculo nasal. Eu peço para a paciente fazer um cheirinho ruim, veja onde está tendo a ruga e eu sempre aplico mais perto do dorso do nariz. Por quê? Aqui também eu tenho a inserção de outro músculo do sorriso, o músculo levantador do lábio superior, que é um músculo responsável por levantar o lábio superior. Os músculos da mímica facial, eles sempre carregam o nome da sua função. E com a toxina botulínica, a gente faz o efeito contrário dele. Por exemplo, se eu aplico no levantador do lábio superior, eu vou fazer o efeito contrário, eu vou abaixar ele. Eu vou, então, reduzir esse peso que ele está fazendo para cima. Nesse músculo, a gente aplica quando o paciente ele tem sorriso gengival. Então, a gente vem com um pontinho em cada lado da asa do nariz. E eu peço sempre para o paciente sorrir forte. Sorrir forte. Tá vendo? Ela tem a gengiva bastante exposta, então ela tem indicação para a gente dar esse pontinho aqui para ele diminuir um pouquinho a função desse músculo e abaixar. Nessa região também eu tenho o músculo do septo nasal. Ele é responsável por abaixar a pontinha do nariz. É para aquele paciente que quando está falando, a pontinha do nariz dele abaixa, eu sempre peço para o paciente falar rua. O dela não abaixa, então a gente não tem necessidade de fazer esse pontinho.
mas caso o paciente queira, a gente faz esse pontinho para não abaixar. Continuando aqui, nós temos o músculo depressor do ângulo da boca, que ele é responsável pela boquinha triste. Eu peço para o paciente colocar sempre só o lábio inferior para fora, faz a boquinha triste. Tá vendo como é que o músculo dela é forte? Então a gente dá um pontinho aqui de cada lado. Esse pontinho eu acho muito interessante para os pacientes mais maduros. Por quê? Ele já tem um pouquinho da ptose do rosto, então essa região ela acaba puxando mais ainda o rosto para baixo. Então, dando esse pontinho, ele dá uma leve subida. Claro que se o paciente tiver uma queda, uma flacidez muito grande, esse pontinho sozinho ele não resolve. Continuando aqui, faz de novo o lábio para baixo. A gente tem o músculo mentoniano, ele é responsável por fazer essas famosas celulites. Então a gente vem aqui e aplica um de cada lado. Por quê? Porque ele é um feixe, ele tem um para um lado e o outro para o outro, para a gente bloquear os dois. Além disso, nós temos o orbicular da boca. Eu não gosto de fazer pontos de aplicação nessa região. Por quê? Acaba que a gente bloqueia muito e ele é um músculo que ele precisa estar bem dinâmico porque ele também ajuda na mastigação, na fala, então eu não gosto de fazer pontos de aplicação. Mas caso você queira fazer bem superficial nessa região entre o vermelhão e a pele. Tem aplicação também no músculo masseter. Não sei se vai dar para ver, mas você vai pedir para o paciente morder forte. Você vai sentir um músculo subir. Então a gente delimita essa região e faz os pontos de aplicação. Além desse ponto ser um tratamento para o bruxismo, pelo apertamento que ele faz nessa região, se a gente tiver uma força muito grande desse músculo e ele for capaz de marcar bastante essa região e você quiser um afinamento, ele ainda diminuindo a função, ele faz esse afinamento do seu rosto. E por último, o platisma. Eu peço para a paciente morder forte e aonde a gente vê essas bandas, essas linhas, a gente faz uma aplicação. No caso dela, ela não tem muito, mas é muito interessante para pacientes mais maduros que acaba esse músculo puxando ainda mais o rosto para baixo. Então a gente faz essa aplicação também de forma preventiva. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que surgir, pode mandar mensagem, tá bom? Compartilhem com seus amigos e me acompanhem no Instagram. Até mais!